Supere os seus medos para atingir a sua meta. É isso mesmo. Sejam muito bem-vindos a este canal. Sejam muito bem-vindos ao Diário Virtuoso e Ousado número 12. É isso mesmo. Gente, para quem não me conhece, eu sou Esther de Mello, sou mentora de mulheres virtuosas e ousadas que vencem o medo e se posicionam no digital. É isso mesmo. Hoje, mais um dia, estou trazendo para vocês esse assunto polêmico, o qual tem parado 98% das pessoas, que é o medo. Vocês sabiam que apenas 98% das pessoas, aliás, que apenas 2% das pessoas governam e 98% delas estão paralisadas por algum tipo de medo? Não sabiam? Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar um pouquinho sobre como você vai ter que enfrentar o medo, tá? Para você alcançar a sua meta, alcançar o seu objetivo. Então, parece clichê, muitas pessoas falam, vá com medo mesmo, só que quando a gente traz essa realidade para nossa vida, parece que a coisa gira um pouco diferente. E olha que interessante, vamos começar falando do líder mais poderoso que já pisou aqui na Terra, chamado Jesus. E eu tenho que te dizer que o medo também fez parte da caminhada de Jesus. Jesus também sentiu medo quando ele estava lá no Getsemane e ele suou sangue e fez aquela oração: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava com medo realmente de morrer por nós, do que ia acontecer, de tamanha que era a responsabilidade, de tamanho que era o peso dos nossos pecados. Então eu quero dizer para você que o medo é uma emoção, tá? Que acontece aqui no nosso corpo, no nosso cérebro também, tá? Essa emoção, ela acontece para nos proteger. Olha que interessante. Parece muito bom, né? Mas não é. Porque existem dois tipos de medo. Existe aquele que te protege, aquele que te dá cautela, e existe aquele que te paralisa. E é sobre este medo paralisante que nós temos que conversar, que nós temos que fazer você pensar de uma forma diferente, tá? E olha que interessante, é sobre esse tipo de medo que nós temos, que nós vamos abordar aqui, tá? Nesse vídeo. Olha que interessante, quando a gente fala sobre medo, a primeira coisa que a gente entende é um grande obstáculo. E de verdade, o medo é o maior obstáculo para atingir os seus objetivos. Por conta de medo, as pessoas não saem do lugar, por conta de medo, as pessoas não tentam, por conta de medo, as pessoas não fazem network, não se aproximam de outras pessoas para alcançar o seu objetivo. Então, isso é realmente um grande problema da sociedade. E nós, no Diário Virtuoso das Empreendedoras, sempre trazendo soluções para a nossa vida. Sabemos que o medo, ele chega a ser o nosso aliado, desde que nos dê cautela, como eu falei lá na frente. Porém, o medo também pode ser um grande vilão nas nossas vidas, quando a gente não faz 3 perguntinhas básicas. E essas perguntas eu vou ensinar vocês a fazerem aqui hoje, nessa manhã. Por quê? São perguntas quase que mágicas que vão fazer o seu cérebro pensar e no final de tudo você vai ver que esse medo, ele só é algo banal, tá? Algo que dá para você vencer. Então vamos lá para a primeira pergunta. Mas antes disso, eu tenho que pedir, gente. Vocês sabem que eu gosto. Não, eu não gosto, mas é verdade. É um saco ficar pedindo para vocês, ó, apertar o like, se inscrever no canal, o sininho, mas a gente precisa fazer isso, porque faz todo sentido aqui pro canal, tá? Pro crescimento, faz todo sentido. Vocês estão assistindo aqui agora o quê? Em 2022? Pois é, 2022. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas faz todo sentido que vocês apoiem este canal, já que a gente tá te encorajando, tá? Então, esse encorajamento precisa sim daquele like e esse é o nosso pagamento, tá? Tô esperando. Beleza. Então, vamos voltar. As 3 perguntas são: a primeira, anotem aí que nessa altura do campeonato, com certeza você deve ter uma caneta e um planner, um papel, qualquer coisa. Vocês sabem que este canal é proibido chegar sem papel e caneta,
porque senão você vai perder o diamante que a gente entrega aqui solto. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai se perguntar, poxa, como que eu vou encarar os meus medos, né? Eu tenho muitos medos, tenho muito medo, tenho medo novo, tenho medo daquela oportunidade, tenho medo de várias coisas. Mas com 3 perguntinhas. Como encarar os seus medos? Você vai começar encarando-os de frente. Você vai começar enfrentando eles. Porque existem aquelas pessoas, gente, que fogem dos seus medos. Parece óbvio, mas não é. Existem aquelas pessoas que fogem. Ah, não, eu tenho medo disso, então eu não vou nem passar perto, então eu não vou nem comentar. Não, então eu não vou nem entrar em rodas que tratam sobre esse assunto. Não, errado. Enfrente os seus medos. Número 1. Vá para o lugar onde as pessoas estão discutindo aquilo que você tem medo, onde estão fazendo aquilo que você tem medo. Se relacione com pessoas que fazem aquilo que você tem medo, certo? Então, isso é enfrentar. Número 2, você precisa entender do que exatamente você está com medo, tá? Porque quando você entende isso, você faz o quê? Você já assume. Então, assuma, estou com medo, sim, de fazer aquela apresentação. Estou com medo, sim, de abrir um canal e começar a fazer vídeo. Sei lá, o que as pessoas vão pensar. Sabe? Então você tem que assumir esse medo, porque às vezes o que atrapalha a gente vencer o medo é quando a gente não assume que tá com medo. Então assumir o medo é nobre, tá? Assuma que tem medo. Ok, tô enfrentando o medo, estou assumindo que tenho medo. E a terceira é a melhor parte. Quando você assumir que tem medo, você se pergunte, beleza, eu tô com medo, mas de quê? Do que exatamente eu tenho medo? Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar? Perceba que eu tô fazendo perguntas para mim mesmo, tá? Estou forçando o meu cérebro a me dar respostas do que exatamente ele tem medo. E olha que interessante, no final das contas, você vai fazer uma ou 2 ou 3 objeções. Por exemplo, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, eu tenho medo do que pode acontecer, eu tenho medo das consequências que sejam ruins, eu tenho medo de falir. Do que eu tenho medo? No final das contas, você vai ver que o seu medo é completamente banal. E se seu medo não for tão banal assim, você sempre vai entender que vale a pena tentar. Sabe? Sempre vai estar lá, tá, beleza, pode acontecer isso. Vamos supor que você tem uma objeção muito clara do seu medo. Mas, e se não for assim? Você só vai saber se você tentar. Então, essas perguntas vão diminuir bastante aquele medo que você tem paralisante de sequer tentar algo e lá na frente se arrepender, certo? Então, eu, por exemplo, eu uso muito essas perguntas para mim mesmo quando eu estou em um novo desafio. Acredite, eu falo muito de coragem nas minhas redes sociais, falo muito de ousadia, mas sempre que você estiver em um desafio diferente, em um desafio novo, sempre vai dar um medo, porque o medo do novo, ele é normal, certo? Então, medo daquilo que você não conhece, medo do desconhecido, também é normal. Só que o que não é normal? O que não é normal é você não tentar por medo, é você não ir com medo mesmo. Porque para mim isso já é algo normal, sabe? Como Jesus nos ensinou, ele foi com medo mesmo, certo? Como as pessoas da Bíblia aconteceu com elas. Como as pessoas da Bíblia foi com medo mesmo. Como Josué e Caleb foi alcançar a terra, foi com medo mesmo dos gigantes, mas foram, entendeu? Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que as pessoas que venceram o medo, elas estão dispostas a arriscar sua pele por algo que elas entenderam que vale a pena. Então, outra coisa que eu aprendo também é que as pessoas bem-sucedidas não gastam tempo e nem sua mentalidade com medo. Elas gastam a sua mentalidade sendo criativas. Isso, criando. Ela cria coisas diferentes, cria soluções de problemas, certo? E aí ela tá o quê? Ela tá usando a mente dela. Ela tá usando a mente para que essa mente venha a ser produtiva para servir as suas pessoas. E já no caso da pessoa que tem medo, ela fica tão ali, sabe? Tão com medo que a sua mente ela fica cauterizada. Sua mente não consegue ter ideias novas, sua mente não consegue ser criativa, sua mente fica ali só pensando naquele medo. Ai, eu não posso fazer, eu não posso fazer. Então, gente,
Isso não é legal, isso não é bacana, isso não é produtivo para você. Nós temos que começar hoje, através desse vídeo, a modelar as pessoas bem-sucedidas, as pessoas de mentalidade renovada. E essas pessoas, elas são criativas, elas não deixam que nada atrapalhe a sua criatividade. Essas pessoas, elas fazem perguntas para elas mesmas quando estão em algo novo, quando se sentem em perigo. E essas pessoas, elas correm riscos, porque não tem como, gente, a gente viver o novo sem correr risco, tá? Vai existir o risco. Por que você tem medo? Que realmente pode dar errado. E eu, na maioria das vezes, eu tenho que te avisar, vai dar errado. Porque você tá sem experiência, você tá tentando, se jogando, mas tudo no final é para um bem maior, tudo no final é para que você adquira experiência e para que você não seja paralisado pelo medo. Então, bora lá? Se a pessoa que venceu o medo está disposta a correr riscos, devemos controlar o nosso medo e não deixar que ele nos controle. Anota essa daí, porque você tem total controle da sua mente, você tem total controle dos seus sentimentos, desde que você não deixe o medo paralisante falar por você, tá? Porque se isso acontecer, aí sim você não vai fazer nada, não vai sair do lugar, porque a tua mente vai ficar cauterizada. Agora, você pode muito bem sair desse vídeo hoje e perguntar, fazer as 3 perguntinhas mágicas. Do que eu estou com medo? Estou com medo de tal? Sabe? Você pode sair desse vídeo agora e fazer as 3 perguntinhas mágicas. Encarar primeiramente os teus medos de frente. Segundo, estou com medo sim, de verdade. Assumir que está com medo. E a terceira e última que eu prefiro, que eu adoro, que é medo de quê? Afinal de contas, do que eu tenho medo? Aí você vai analisar que no final das contas, o monstro, quem estava fazendo era você. E no final das contas, você vai entender que coragem é ir com medo mesmo. Coragem não significa que você não tem medo. Coragem significa que você tem que ir, precisa fazer o que tem que ser feito, tem aquele sentimento de medo, mas fazer o que Jesus fazia. Jesus, ele morreu na cruz por nós, mesmo com medo, mesmo suando sangue, mesmo orando, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, ele continuou e ele cumpriu o seu legado, a sua sentença, e glória a Deus por isso que ele cumpriu, por isso estamos aqui, tá? Então, gente, ao invés de permitir que o medo te controle, controle você esse medo paralisante, porque uma coisa que nós temos que nos acostumar, sempre vamos ter o medo, sempre. O medo, ele é uma emoção benéfica para nós, tá? Mas se a gente se preparar, se a gente estudar, se a gente realmente tiver uma fé aplicada em si mesmo, você pode ter certeza que o medo vai fugir da gente, tá? Ele vai tentar se encostar, mas quando você começar a abrir a boca, ele vai embora. Porque, no fundo, você sabe o que está fazendo. E esse é o segredo. No fundo de tudo, enfrente os seus medos sabendo o que você está fazendo. Então, a palavra de hoje é se prepare. Estude. Fique cada vez melhor para que você venha enfrentar seu medo e tirar ele de letra. Eu tenho certeza disso. E vem comigo para essa série aí do medo ser aniquilada na sua vida.